estudantes da terceira série, estamos aqui para mais um encontro em geografia e hoje nós vamos destacar alguns elementos do desenvolvimento sustentável, para que a gente tenha noção, logicamente, do que é, para que serve e para que efetivamente você faça a sua ação no dia a dia. O objetivo, então, é esclarecer a grande parte de elementos que dão a sustentação ao conceito de desenvolvimento sustentável. E aí, obviamente, a pergunta é, você sabe o que é desenvolvimento sustentável? Você tem uma noção de qual é a posição do Brasil e como é que o Brasil mexe com essas questões, ou pelo menos algumas delas? E mais, no seu lugar em que você está nesse momento, qual é a análise que você faz de desenvolvimento sustentável? A partir do que foi explicado, você deve pegar os indicadores mencionados aqui e fazer uma análise individual da localidade em que você mora, seja ela o bairro, seja ela o município, a cidade, seja a região ou até o seu estado. Para que isso então seja bem esclarecido, a primeira coisa é identificarmos o que é desenvolvimento sustentável. Dentro da atual conjuntura, nós percebemos, se você fizer um resgate histórico, que o conceito foi mudando com o tempo. Mas hoje, desenvolvimento sustentável, ele é estruturado numa análise que se faz no que se consome e comparado com o que se tem. Então, literalmente, se objetiva o crescimento, se objetiva o desenvolvimento humano, mas esse desenvolvimento humano ele deve ser estudado. Ele deve ser estudado porque, na maioria das vezes, se usam recursos naturais. Então, ao usar recursos naturais, você tem que analisar a quantidade e a qualidade para efetivamente saber quanto e como e quanto tempo você vai ter para utilizar daquele recurso, ou seja, usar sabiamente. Para que você tenha essa visão sistemática, hoje se observa 3 pilares de sustentabilidade. Então, para você saber se você está atingindo o desenvolvimento sustentável, você observa se há uma sustentabilidade ambiental, se você obedece a critérios ambientais, uma sustentabilidade social, de você analisar o contexto geral de vida das pessoas, e uma sustentabilidade econômica. Se olhando esses pilares, você ainda tem um crescimento a nível local para a sua região. Dessa forma, olhar o Brasil, nós vamos ter o Brasil hoje na posição de número 57. Veja que dentro de um cenário de 200 e poucos países, a posição do Brasil é muito interessante, porque ele, em termos de organização, em termos de utilização do território geral, ele está numa condição muito interessante de sustentabilidade ambiental, graças às grandes áreas mantidas e não exploradas ainda. Então, dessa forma, a gente percebe que o Brasil ele tem problemas ligados à sustentabilidade. Claro que tem. Olhamos as cidades, olhamos a falta de estrutura urbana nas cidades, problemas ligados nas cidades mesmo a trânsito, moradia, qualidade de emprego, educação, são N problemas. Mas, no geral, somando tudo isso, o meio ambiente ainda ressalta no Brasil. Por isso que a nossa posição fica até de uma maneira muito interessante a ser destacada num cenário mundial no todo de países a ser observado. A ONU, em 2015, ela elegeu alguns objetivos a serem atingidos para que esse desenvolvimento sustentável seja alcançado. Em 2015, somente 7, então os 7 primeiros foram identificados como sendo os principais elementos aos quais os países teriam que atingir para conseguir um desenvolvimento sustentável. E com o tempo foram se inserindo outros objetivos e que hoje totalizam 17. São os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O interessante é que como a ONU é uma identificação mundial, todos os países têm que se manifestar e mostrar efetivamente recursos, ações e mais períodos nos quais eles pretendem atingir esses objetivos. Veja que alguns até soam familiares porque já foram inclusive usados como programas em território nacional. Então vamos aos 7 primeiros: erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento básico, energia acessível e limpa. São elementos que, se você parar para pensar, sempre são resgatados e sempre devem ser olhados para que a gente tenha
um adequado sistema de vida. É lógico que não vamos ver todos, vamos passar por alguns, para que a gente possa fazer uma análise de como é que o Brasil tem tratado, principalmente nos últimos anos. No que diz respeito à desigualdade, nós vamos ter no Brasil que nós vamos ter 10% da população que concentram 41% de toda a riqueza do território nacional. A gente percebe que o Brasil não é diferente nesse sentido. Existem poucas pessoas que concentram muitas riquezas. E isto vai gerar desigualdade social, que vai refletir numa qualidade de vida diminuta, numa qualidade de emprego também não muito agradável. Ou seja, a desigualdade social, ela reflete em vários aspectos, por isso que ela é tão importante e deve ser analisada. Outro elemento é a erradicação da pobreza. Quando olhamos o item pobreza, temos que identificar o que é a pobreza absoluta. Pela ONU, a pobreza absoluta, ela sugere pessoas que não recebem um valor superior a $1,50 por dia. E aí são caracterizadas como pobreza absoluta. E dentro dessa caracterização, esta linha de pobreza, ela muitas vezes ela vai refletir a posição e a idade, a faixa etária a qual a pessoa está. Neste gráfico nós vamos ter então as faixas etárias em termos brasileiros, então isso em 2012, mostrando de 0 a 5 anos até 70 anos, como é que se encaixa nesse quesito pobreza, tanto urbano quanto rural. Esta, logicamente, pobreza vai refletir em todos os níveis e não menos importante no quesito fome. Então, quando olhamos que devemos erradicar a pobreza, como consequência e paralelo, erradicação da fome. Nessa erradicação da fome, a gente percebe um valor numérico expressivo, não só no Brasil, mas em termos mundiais. Vejam que aqui nós temos 55,2% dos lares brasileiros em 2020, passando por situação grave de acesso alimentar. E quando falamos no acesso alimentar, não é só quantidade, é a qualidade. Então a gente percebe que não é só o que se come, mas como se come e como se muitas vezes se manuseia todos esses alimentos. E que isso vai refletir, obviamente, em uma melhor ou numa pior aprimoramento ou assimilação de até no seu dia a dia escolar. Claro que isso já encaixa no próximo objetivo destacado aqui, saúde e bem-estar. Pela Unicef, que é uma entidade, uma organização que pertence à ONU, dentro dessa situação nós vamos ver que a saúde e bem-estar evoluiu gradativamente nos últimos anos em termos mundiais. O Brasil mesmo viu gradualmente uma melhoria através de políticas e ações da saúde e bem-estar. Cada vez mais temos mais acesso à vacinação, cada vez mais temos acesso a uma qualidade de informação, de infraestrutura alimentar, infraestrutura de prevenção de patologias, ou seja, há uma qualidade maior do acesso à informação que faz com que a gente atinja mais. E infelizmente isso não é todo, porque a gente percebe que por mais que a acesso à informação tenha sido dado, em algumas regiões esse acesso à informação não chega efetivamente. Então percebemos muitas crianças, muitos adolescentes e muitos adultos ainda expostos a uma infraestrutura de violência por N razões e principalmente ligado à falta de estrutura, principalmente da segurança pública. E outro elemento é educação de qualidade. Educação de qualidade, obviamente, vai refletir tanto no saúde e bem-estar, quanto na pobreza, quanto na erradicação da pobreza. Por quê? Porque à medida que nós temos uma infraestrutura educacional pertinente e de qualidade, nós temos uma qualificação para o emprego cada vez melhor, que por consequência vai refletir numa remuneração melhor. Remuneração melhor que vai refletir numa qualidade de dia a dia melhor. E nós percebemos que, infelizmente, ainda temos uma grande quantidade de pessoas no Brasil analfabetas, ou com analfabetismo, com alfabetização funcional, no qual se lê, mas não se compreende o que se está lendo. E isso favorece a um achatamento salarial, uma infraestrutura de emprego muito prejudicada e que vai refletir em todos os outros objetivos. Se você perceber, tudo está meio entrelaçado. Veja o próximo. Claro que uma educação de qualidade vai gerar pessoas mais críticas
e mais expressivas no quesito cobrança de um trabalho decente. Quando você tem infraestrutura educacional, você consegue cobrar. Se você não tem uma infraestrutura educacional satisfatória, você não consegue cobrar. E nesse sentido a gente percebe um índice de desocupados muito grandes em termos brasileiros. Veja o percentual, aqui no Nordeste chega a 15%, indicando uma quantidade de pessoas que não conseguem um emprego satisfatório para a sua vida. Agora, para fechar esse bloco, vamos para a primeira atividade. Nessa, observe, o Brasil é 1% mais rico, mas concentra 28,3% da renda total do país. Ou seja, quase 1/3 da renda está nas mãos dos mais ricos. Já os 10% mais ricos concentram 41% da renda. Por que acontece isso? Pense um pouquinho. Explique, escreva 2 ações que podem ser feitas e que vocês possam imaginar para minimizar esse problema. O problema está aí. Não adianta ficar dizendo A, B ou C por que ele ocorre. A pergunta é, como solucionar? Volto já já. Vamos lá, quero saber o que vocês escreveram. Dentro das características, lógico, a falta de melhorar as oportunidades de acesso à escola, melhorar as qualificações e as identificações de pessoas no sentido do que é mais vocação para cada um fazer, identificar também políticas públicas que possibilitem essa potencialização individual e mais, fortalecer a inclusão social e política de todos em território nacional. Além dessas situações, lógico que temos outros quesitos bem pertinentes que podem ser identificados
E ainda sobre desigualdade social, como, por exemplo, o racismo estrutural, a questão do gênero, a questão do acesso à educação de qualidade, tudo isso intrínseco, logicamente, a toda a infraestrutura de poder público baseado em toda a nossa herança histórica que não deve ser descartada. Ela deve ser aprimorada, melhorada, incentivada nos seus pontos positivos e gradativamente diminuída nos pontos negativos. Outro quesito que isso tudo vai ter como uma sistemática foi selecionado o consumo e produção conscientes. Isso enfatiza literalmente o que significa o desenvolvimento sustentável, que é você olhar o que você está consumindo, saber de onde veio, quais foram os mecanismos, qual foi a trajetória do determinado produto até chegar às suas mãos. Entender que você é parte do sistema. Entendendo que você é parte do sistema, você qualifica e você otimiza uma melhor utilização. E aí, obviamente, você promove uma reestruturação pessoal em consonância com as determinadas pessoas do seu convívio recluso ou social. São elas, por exemplo, incentivar o desenvolvimento de um turismo sustentável, incentivar a cultura e a utilização de produtos locais, promover práticas bem equilibradas de consumo, racionalizar, saber como usar os nossos produtos e ainda promover ações como, por exemplo, saber os recursos naturais a que se destinam aqueles produtos e ter a ciência de como é valoroso aquele recurso natural, reduzir os desperdícios e, logicamente, fazer uma geração cada vez maior e articulada nos processos de reciclagem, redução e reuso das mais variadas formas. Agora, adaptado foi uma atividade do Enem de 2014, onde diz o seguinte: uma cidade que reduz emissões eletrifica com energia solar os seus estádios, mas deixa bairros sem saneamento básico, sem assistência médica e sem escola de qualidade. Nunca será sustentável. A mudança de regimes de chuvas, que já ocorre por causa da mudança climática, faz com que inundações e áreas de esgoto e lixo a céu aberto propaguem diversas doenças, dos quais a saúde não cuidará apropriadamente. Agora, toda essa problemática destacada aqui, qual que é a noção de sustentabilidade que você pode destacar? Quais são os elementos que você pode ilustrar como sendo pertinentes quando falamos em desenvolvimento sustentável? O que não encaixa aqui? Volto já já.
Então, ao falar e verificar, são vários problemas destacados. Você pode destacar a questão do saneamento, pode destacar a questão das chuvas, pode a questão de esgoto, inundações e até a problematização de como se chegou àquele lugar em termos de infraestrutura de zonamento urbano. E isso, logicamente, vai refletir numa resposta articulada em que você entenda que não é só o governo o participante ativo da questão. O conjunto da obra deve ser ativo, porque temos que entender que fazemos parte de um circuito que vai olhar a produção, vai olhar o consumo e que saiu de algum lugar e que ele deve ser visto de uma maneira muito importante para potencializar o uso num longo prazo mais estendido. Então, ao olharmos o quesito total da sustentabilidade, é que temos a noção real da nossa participação, que tem que ser cada vez mais prática. Espero então que vocês tenham conseguido dar uma noção geral sobre os elementos que configuram o conceito de desenvolvimento sustentável, tenham entendido a importância da ONU no quesito da organização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e finalize com o pensamento lógico de você como participante ativo no processo de reeducação para otimizar a utilização do recurso no mais longo período possível. Até um próximo encontro. Tchau!